do Senhor Jesus, pessoal. Faz um pedal com fé atípico hoje, sem pedalar. Ainda aqui com a família na ilha de São Luís, esta feita na cidade de São José de Ribamar. Como vocês observaram aí, estamos aqui na praça do monumento a São José de Ribamar, que é considerado religiosamente como o padroeiro aqui do Maranhão. E a nossa reflexão de hoje, tendo em vista essa realidade muito certa, é baseado no fato que ocorre com o apóstolo Paulo na cidade de Atenas. A Bíblia diz em Atos 17 que ele, ao chegar na cidade de Atenas, ele viu a maneira na qual a cidade estava envolvida com a religiosidade, né? E aquilo chamou muito a atenção dele, pois ele vendo muitos altares aos deuses, aos pais daquela cidade prestavam culto, e aquilo comoveu muito em seu espírito, por ver de fato aquela cidade, aquele povo entregue àquele sistema de vida religiosa. E ocorre que ele encontra em meio a tantos altares que existiam ali, um altar que ele identificou ao Deus desconhecido. E a história nos diz que ali em Atenas, por volta do 6º século a.C., ocorreu naquela cidade, que não era tão importante quanto da época de Paulo, que uma praga acometeu aquela cidade, e alguns historiadores dizem que por conta de uma postura, de um comportamento do rei da cidade na época, chamado Merclagues, se não me falha a memória, e uma praga alvejou aquele povo, destruindo, dizimando as muitas vidas que estavam ali, de tal forma que corpos ficavam em sepulcros no meio da cidade, provocando aquela carnificina. A situação foi tão horrenda que aquele povo, naquela época, clamou seus vários deuses, os quais, de forma impotente, não deram a solução para aquele problema. De maneira que alguém que conhecia determinado profeta, que entendia o ser um profeta de Deus, que residia na cidade de Conossos, se não me falha a memória, na ilha de Creta, e enviaram alguém para chamá-lo, porque acreditaram que ele poderia ter uma solução para aquele problema ao invocar o seu Deus. E diz a história que assim, quando este profeta, que se chamava Epimênides, recebe essa informação e o convite do rei para ir até Atenas, ele vai. E a história nos diz que ele, chegando lá na cidade de Atenas, vendo toda aquela realidade cruel, ele pediu ao rei da cidade alguns pedreiros e também algumas ovelhas puras, né, que não tinham tido ainda crias, e levou-os para um determinado local, para um pasto verdejante. E a ideia dele quanto àquele momento era que, se Deus aceitasse aquele sacrifício em prol da cidade, para que Deus poupasse a cidade e não matasse mais ninguém com aquela praga, aquelas ovelhas que estariam ali, delas se destacariam aquelas que, mesmo com fome, como ele havia pedido para o rei deixar elas em jejum, para que no dia seguinte, ao colocá-la nesse pasto verdejante, as que não comessem pasto, mas se deitassem no pasto, seriam as ovelhas separadas por Deus para o sacrifício que ele iria aceitar em prol da cidade. E assim foi. No outro dia, as ovelhas foram destacadas por aquelas que não comeram do pasto, mas ficaram no pasto deitado. Ele separou essas ovelhas, e os pedreiros que foram com ele prepararam um altar e assim ofereceram as ovelhas em sacrifício a Deus. E assim a praga cessou, diz a história. Mas passados mais de 650 anos, mais ou menos, Paulo chega à cidade e o povo completamente entregue à idolatria ali, havia esquecido do que Deus havia feito, beneficiando toda aquela gente com aquela praga sendo cessada. Paulo chega ali em Atenas, ele vai para o Areópago, que era um local onde um conselho se reunia. Na verdade, o Areópago era o conselho que se reunia em uma colina ali da cidade,
onde eles tratavam das últimas notícias, das novidades, das novas informações ou doutrinas que assim o povo cuidava. E quando Paulo chega lá, discursa diante de todos ali naquele conselho e revela a eles que o Deus que eles estavam adorando, que o Deus que eles estavam buscando e servindo sem o conhecer, era o Deus que ele estava anunciando a eles, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez o mar e tudo que nele há, e criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança. E ocorre que, ao ouvir esta mensagem, muitos dos que estavam ali receberam de bom grado a palavra e reconheceram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e também como o único e verdadeiro Deus digno de ser adorado. Paulo então sai dali na certeza de que uma mensagem ficou plantada no coração dos atenienses, e a principal mensagem que ele deixa a todos os presentes ali era que, de fato, o único digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado, de ser reconhecido como Deus, era o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso, você que nos ouve nesse canal, nos acompanha, entenda isso. Só Deus é digno de ser adorado, só Deus é digno de ser louvado. Pois a palavra de Deus nos deixa bem claro, até mesmo quando da tentação de Jesus, quando Satanás insinuou a Jesus a adorá-lo. E ele respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então ficamos por aqui nesta reflexão, mais um Pedal com Fé, e até o próximo, querendo Deus.